seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Amém? E hoje nós vamos falar sobre santidade. Amém, queridos? Aleluia! A santidade é uma ponte para a intimidade. Amém, queridos? Para a gente viver uma vida de mais intimidade com o Senhor, de mais comunhão com o Senhor, de mais do poder do Senhor, é necessário a santidade. Amém, queridos? E nós vemos o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 16, da parte B do versículo, ele faz uma citação do que ele havia falado em Êxodo, e ele vai repetir aqui, eu quero que você abra comigo, em 2 Coríntios 6, a partir do versículo 16. Amém? Aleluia! 2 Coríntios 6, 16. Amém? Você está comigo? Aleluia! E ele diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus viventes, como ele próprio disse. E aí eu quero citar essa parte do versículo. Ele diz assim: habitarei e andarei entre eles. Então ele está dizendo que o Senhor vai habitar e vai andar entre eles. Amém? E aí ele continua a dizer: serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Versículo 1 do capítulo 7, ele diz assim: tendo, pois, amados, tais promessas. Que promessa? Que o Senhor vai habitar no nosso meio, que vai andar no nosso meio. Amém? Então, tendo essas tais promessas, purifiquem-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do Espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Ou seja, eu preciso viver uma vida de santidade. Se eu viver uma vida de santidade, essas promessas vão chegar até a minha vida, no qual o Senhor vai habitar e vai andar no meio do seu povo. Ou seja, a santidade é a ponte para a intimidade. Se nós desejamos mais intimidade com o Senhor, se nós desejamos ter uma vida de maior comunhão com o Senhor, é necessário se separar, é necessário ser santo. Amém, queridos? E o que é santificação? Santificação, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, o significado é separação. Amém? Então, santificação é separação. Amém? E nós vemos essa primeira palavra sendo aplicada ainda em papiros. A primeira vez que ela é aplicada a um operador, a um trabalhador que cortou um bloco de rocha de uma pedreira. Ou seja, ele separou um bloco de rocha de uma pedreira. E para que ele separou aquele bloco? Para uma utilidade. Ou seja, a primeira vez que essa palavra santificação apareceu, ela apareceu nesse sentido, separando um bloco de rocha de uma pedreira para uma utilidade. Amém, queridos? Então, o que é santificação? Santificação é separar do profano para o uso sagrado, consagrado a Deus e a seu serviço. Isso é santificação. Separar do profano para o uso sagrado, consagrado a Deus e a seu serviço. E o que é profano? Profano é mundano, é comum, aquilo que pode ser pisado, o que é público, amém? Tudo aquilo que transgride as regras santas.
Então, quando o Senhor nos separou do profano, Ele nos separa do que é mundano, do que é comum, daquilo que transgride as regras santas para o seu uso sagrado, consagrado a Deus e a seu serviço. Amém? Isso é santificação. É separar do que é profano, é separar do que é mundano, é separar do que é comum, daquilo que pode ser pisado, daquilo que é público. Isso me faz lembrar de Moisés no monte Horebe, no qual o Senhor diz: tire a sua sandália, porque esse lugar não é comum, não é mundano, não é profano, é santo e você não pode acessar de qualquer maneira. Amém? E nós servimos a um Deus santo. Ele diz ao povo: sede santo, como o Senhor vosso Deus é santo, como eu sou santo. Então ele diz isso ao povo, que ele é santo, eu sou santo. E o que isso significa? Significa que ele é separado de todo mal e de tudo que é corrompido. Isso é Deus santo. Ele não é mundano, ele não é comum, ele é separado do que é mal e do que é corrompido. E eu gosto do que Eliú disse. Quem era Eliú? Em Jó, no capítulo 34, versículo 10, Eliú era um dos amigos de Jó, o mais sensato. Todo mundo atribuía o que estava acontecendo com Jó a Deus. Jó, a sua esposa, seus amigos, tudo atribuía a Deus aquilo que estava acontecendo, porque não conhecia a santidade de Deus. E aí Eliú se levanta, longe de Deus praticar a perversidade e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Ou seja, longe de Deus a prática da perversidade, longe do Todo-Poderoso praticar a injustiça. Ele é separado do mal, ele é separado do que é perverso. Amém, queridos? Então, quando você diz que Deus põe enfermidade ou causa um mal, você está profanando Deus. Falando que Deus é comum, você ainda não entendeu a santidade dele. O seu trono é um trono de santidade, ele está sentado lá. Amém? Em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo diz que o pecado entrou no mundo por um homem. E pelo pecado, a morte. E a morte passou a todo homem porque todos pecaram. Amém? Então diz que o pecado entrou onde? No mundo. E junto com o pecado, a morte. A enfermidade é uma ferramenta da morte. Amém? E a morte é mundana. A enfermidade é mundano, porque entrou no mundo, está no mundo. E Deus não é profano, Deus não é mundano, Ele é santo. Longe de dele praticar a perversidade, do Todo-Poderoso cometer injustiça. Ele é santo, ele é separado do mal. Ele é santo, ele é separado do que é mundano, ele é separado do que é comum, ele é separado do que é profano. Eita, meu Deus, já podia parar por aqui e sair correndo. Amém, queridos? Aleluia, servimos a um Deus santo. Isso é a santidade de Deus, é separado do que é mundano. Amém, queridos? E nós vemos no Velho Testamento que era santificado homens, coisas, utensílios, pessoas, animais, aquilo era santificado. E nós vemos o sacerdote para ser santificado. Nós vemos que era necessário matar um novilho, depois oferecer um primeiro cordeiro, depois oferecer um segundo cordeiro, depois ele ser lavado e depois ele ser ungido com óleo precioso da unção. E tudo aquilo que o óleo precioso da unção tocava, fazia santo,
fazia separado. E nós vemos os utensílios, o tabernáculo, tudo sendo ungido pelo óleo precioso da unção. E quando era ungido pelo óleo precioso da unção, aquelas coisas eram santas. Era separado do profano para o uso sagrado. Amém? E nós vemos que esse óleo da unção era uma figura do Espírito Santo. Nós vemos quando Davi foi ungido por Samuel, ele leva consigo um chifre de azeite e derrama sobre Davi. E a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito se apossou dele. Ou seja, o óleo derramado sobre Davi era a figura do Espírito Santo vindo sobre ele e o separando e o consagrando para o serviço do Senhor. Amém, queridos? Então tudo aquilo que o óleo, o Espírito Santo tocava, fazia santo, consagrado a Deus. Amém, queridos? E nós vemos também que o homem, no princípio, ele foi criado em santidade. Ele foi criado santo. Amém? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem foi criado à semelhança de Deus. Deus é santo, então o que o homem era? Santo. Amém? Porque para ser semelhante, é necessário ter a mesma proporção do que há em Deus em tudo. Eu não estou dizendo que vai ter o mesmo tamanho, mas ele vai ter uma proporção de Deus em tudo. Se Deus é santo, o homem também é santo. Se Deus é amor, o homem também é amor. Se Deus é paz, o homem também é paz. Porque se falhar em uma área, não é semelhante. Então, quando a Bíblia diz que é semelhante a Ele, e Deus é santo, o homem também era santo, consagrado ao Senhor e a seu serviço. E aí ele diz, domina o homem sobre as aves do céu, os répteis da terra e o peixe do mar. Ele guarda a terra e cultiva. Ou seja, o homem foi consagrado a Deus e a seu serviço. Ele ia dominar sobre tudo aquilo que Deus havia criado. Ele foi criado em santidade. Amém? E como nós passamos do santo para o profano? Quando nós transgredimos as regras santas. Quando nós consideramos o que é santo como profano. Amém? E aí nós vemos o profeta, lá em Jeremias, abra comigo por favor, no capítulo 22, Jeremias, aleluia, fica comigo, aleluia, Jeremias capítulo 22, Jeremias, aleluia, Deus é bom e o diabo não presta. Ezequiel, perdão, quem falou Jeremias? Aleluia. Ezequiel. Aleluia. Deus é bom, o diabo não presta. Os muitos versículos estão me fazendo delirar. Aleluia. Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Me perdoe, gente. Ezequiel 22, 26. Você achou? Ele diz assim, o seu sacerdote transgride a minha lei, as regras santas, e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Amém? Então, quando nós passamos do santo para o profano, quando transgredimos as regras santas, quando não fazemos a distinção entre o santo e o profano. Amém? Tratamos o profano como algo mundano e comum. Amém? Isso faz me lembrar de Levítico, no capítulo 10, no versículo 1 e no versículo 2, quando fala de Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Eles pegaram os seus incensários e queimaram fogo estranho
diante do Senhor, no qual ele não havia ordenado, ou seja, transgrediram as regras santas. E aí saiu o fogo do altar e os consumiram. E aí Moisés, ele diz, isso é o que o Senhor havia dito que aconteceu com eles, que o Senhor vai se mostrar santo a todos aqueles que se aproximarem deles. E aí no versículo 10, diz que eles não discerniram o santo do profano. Amém? Então eles transgrediram a lei, a ordenança do Senhor. E a tradição judaica diz aqui que a brasa que eles colocaram no seu incensário não era a brasa que o Senhor havia ordenado. Qual era a brasa que o Senhor havia deixado como lei, como regra santa? Deveria ser a brasa do altar de holocausto que ficava acesa 24 horas. Ele colocaria a brasa ali, depois derramaria do aroma, do perfume. Mas eles pegaram uma brasa comum e colocaram lá. E aí subiu ao Senhor um cheiro estranho. Eles fizeram o que o Senhor não havia ordenado. Eles transgrediram as regras santas e foram fulminados e foram tratados como profano, porque o Senhor se mostra santo a todos aqueles que se aproximam dele. O que faltou a esses sacerdotes? Faltou a santificação pelo temor. Amém? Como nós lemos, aperfeiçoe a santificação no temor do Senhor. Amém? E eu quero te dar um exemplo aqui, natural. Vamos lá, tem umas crianças jogando futebol em frente a não é usina da Light, como é que eu posso falar? Uma subestação, viu? Vocês são muito inteligentes. Uma subestação de energia elétrica. Light é porque a gente está no Rio de Janeiro. Amém? Não vou fazer propaganda não. Então, de energia elétrica. Estavam lá jogando um futebol perto dessa subestação. E aí tá bem grande lá, cheio de arame, né? Aquela caveirinha, não entre! Perigo! Cheio lá de orientação. Acesso restrito. E aí aquelas crianças jogando bola, um indivíduo chuta a bola lá na estação de energia elétrica. E ele vai lá buscar a bola. E quando ele vai pegar a bola, ele coloca a mão num fio e ele morre. A culpa é da estação? Do dono? Não. Ele nem era para estar ali. Amém? E agora, quando vai um funcionário daquela empresa, daquela subestação, ele pode estar lá? Ele pode entrar? Ele foi fazer manutenção e ele pode entrar. Ele tem o direito de entrar ali. Amém? Ele está qualificado para estar ali. Mas aí quando ele vai fazer a manutenção, ele não segue as regras, o protocolo. Ele não coloca o capacete, ele não coloca a luva, ele não coloca a bota, a sua roupa, não usa as ferramentas necessárias. E quando ele vai fazer a manutenção, ele toma um choque e morre. A culpa é da estação elétrica? Não. Apesar de ele estar apto a estar ali, era necessário seguir a regra. E o que faltou para ele? O temor. Porque se ele tivesse com temor e colocado toda a sua roupa, seguido todo o protocolo, toda a regra, ele não morreria. Nadab e Abiú, eles tinham o direito de estar ali. Eles podiam oferecer sacrifício. Mas o que faltou a eles? Ser aperfeiçoado na santificação pelo temor do Senhor. Faltou temor de seguir todo o protocolo, toda a ordem que o Senhor havia dado. Amém? Isso também me faz lembrar de outro homem, Esaú, que a Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 16 e 17, chama de impuro e profano, porque trocou a sua primogenitura por um repasto. Amém? E não houve arrependimento, apesar de depois ter procurado a bênção com lágrimas, mas não recebeu. Amém? E aí ele tratou a sua primogenitura como algo tão comum, tão mundano,
tão banal a ponto de trocar por um repasto, um prato de refeição. E o Senhor já havia dito: santificai-me os primogênitos. Todo aquele que abrir a madre do homem ou do animal é meu. Ou seja, o primogênito era santo, era consagrado a Deus e a seu serviço. E Esaú trocou a sua primogenitura, aquilo que o Senhor considerava como santo, por um prato de refeição. E foi chamado de profano e impuro. Amém? Então, como nós passamos do santo para o profano? Quando transgredimos as regras santas e consideramos o que é santo como comum, como mundano, como profano. Amém? Aleluia! E aí nós vemos o homem que foi criado em santificação. O homem foi criado em santidade, mas o Senhor deu uma ordem. Não comeis, alguém falou já esse versículo? Não comeis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você dela comer, certamente morrerás. Ou sendo, morrendo, o couro morrerás. Aleluia! Amém? Essa palavra certamente é a mesma no original, que morrerás. Então o Senhor está dizendo: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você morrendo, tu morrerás. Morte espiritual e morte física. Amém? Morte não é extinção. Morte é separação. A morte física é nossa separação do nosso espírito, do nosso corpo. E a morte espiritual é a separação do nosso espírito de Deus. Ou seja, morte espiritual é separação de Deus. Oposto de santificação. Santificação é o quê? Separação para Deus. Morte espiritual, separação de Deus para o profano. Amém? Aleluia! E o Senhor dá essa ordem para o homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, quando ele amadurecesse, quando ele crescesse, ele ia conhecer tão bem o bom e o bem, que o mal ele ia discernir. Ele não ia conhecer o mal de experimentar, porque o mal é profano, é mundano, e o homem era santo. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 5, que o maduro, ele discerne o bem e o mal. Ou seja, quando o homem crescesse, ele ia conhecer tão bem o que é bom e o que é bem, que o mal ele ia discernir, sem experimentar. Amém? Quando nós vemos aqueles homens que trabalham com falsificação de moedas, ele não estuda o que é falso. Ele é perito no que é original. Ele sabe tão bem o que é original, quando ele vê o mal, o que é errado, ele discerne. Porque ele é bom, ele conhece o que é bom. Assim seria o homem. Ele conheceria tão bem a bondade de Deus, conheceria tão bem o bem, que o mal ele ia discernir. E aí quando o homem ele desobedece a Deus e experimenta o mal, que o santo não experimenta porque é separado do mal, como Deus, amém? Ele se torna profano, porque morte espiritual é separação de Deus, amém? Santificação, separação para Deus, são opostos. Amém? E aí, quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora nós vemos o homem no império de trevas. Amém? Porque ele só é tirado dessa posição em Jesus. O homem passa a estar no império, ou seja, na autoridade das trevas. E aí nós vemos Efésios, no capítulo 2, no versículo 2, que ele diz: outrora nós andávamos segundo
o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Observa que o homem estava andando segundo, ou seja, a palavra segundo é kata, é embaixo de, ou seja, manipulado, influenciado, dominado e controlado. Amém? Por esse mundo. Amém? Andávamos segundo o curso desse mundo. Essa palavra curso é aion, é um período específico de tempo. Mas não somente um período específico de tempo, mas também o espírito que atua em uma geração. Então o homem passou a andar manipulado, dominado, controlado por um espírito que atua sobre aquela geração. E ele andava manipulado, dominado e controlado pelo príncipe da potestade do ar, o próprio capeta. E ele andava manipulado, dominado e controlado pela sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então nós vemos como o profano começou a viver, como o homem profano começou a viver. Amém? Então o homem passou a estar nessa situação, deixou de ser santo para ser mundano, profano, e andava fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, manipulado e dominado e controlado pelo espírito que atua nessa geração e pelo príncipe da potestade do ar. Amém? Assim o homem passou a estar. Amém? Mas a Bíblia nos diz em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, que nós fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus providenciou um lugar no qual nós seríamos santos e irrepreensíveis. E Jesus, ele diz em Atos, no capítulo 26, no versículo 18, que nós somos santificados pela fé nele, pela fé em mim, ele dizia. Amém, queridos? Ou seja, antes da fundação do mundo, o Senhor já estabeleceu um lugar, uma posição de santidade para nós. Porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro também já havia sido morto. Aleluia! Então Deus já estabeleceu uma posição de santidade pela fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aleluia. E aí, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Antes de lermos esse versículo, nós vemos agora o profeta Ezequiel, ele falando em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Ele diz: dar-vos-eis um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos, as minhas leis e o observeis. Olha só o que ele está dizendo. O profeta está profetizando algo. Ele diz que vai ser tirado do homem um espírito caído. Ia nos dar um espírito novo. E o que ele ia fazer depois que nos desse um espírito novo? Ele ia derramar do seu espírito, o agente da unção, aquele que o óleo da unção figurava e representava. Ele diz que esse espírito vai habitar dentro de nós, ou seja, nós vamos ser ungidos e vamos ser separados para Deus. E quando isso acontecer, eu não vou ser mais um transgressor das regras sagradas, mas eu vou obedecer, eu vou guardar e eu vou observar.
Amém? E isso aconteceu em quem? Em Jesus Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se faz novo. Ou seja, em Cristo Jesus, na fé nele, eu me torno santo novamente. Porque é me dado uma nova natureza, uma nova vida. E a unção, o agente da unção, habita dentro de mim. E agora eu sou santo e irrepreensível em Cristo Jesus. Amém? E aí o que ele diz agora aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2, 1 Coríntios 1, 2, ele diz: a igreja de Deus em Campo Grande. Amém. Aleluia! A igreja de Deus em Campo Grande. Aleluia! Aos santificados em Cristo Jesus. Amém? A primeira etapa, nós fomos santificados em Cristo Jesus. Pela fé nele, a nossa natureza foi mudada. Recebemos um novo Espírito e o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Amém? E aí ele diz, chamados para ser santo. Ou seja, nós que fomos santificados em Cristo Jesus, nós temos um chamado para ser santo. Amém? A santificação do nosso espírito, ele foi só a primeira etapa. Ele foi o início do processo da santificação. Amém? Então, além do chamado que você tem no diaconato, na igreja de criança, de pastor, ou de mestre, ou de socorros, ou no louvor, você tem o chamado para ser santo. Amém, queridos? E eu vou dizer para você, você pode ser um mestre de sucesso, um profeta de sucesso, mas se você falhar no chamado da santificação, você vai ser desqualificado. O apóstolo Paulo disse, eu não corro sem meta e não luto desferindo golpes ao ar, para que depois de ter pregado aos outros, ter sido um apóstolo de sucesso, eu mesmo não venha ser desqualificado. Então você pode ser um apóstolo de sucesso, mas se você falhar no chamado da santificação, você vai ser desqualificado. Amém? Então não podemos falhar no nosso chamado de santificação, de santo. Amém, queridos? O Senhor nos chamou para sermos santos. Amém? Separado do que é mundano, separado do que é comum, separado do que é profano. Amém? Aleluia! Então se iniciou o processo da santificação quando aceitamos a Jesus. O nosso espírito, ele foi santificado. Mas não termina por aí. Nós devemos continuar. Nós devemos seguir. E a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então diz, segui a paz e a santificação, segui, casse, procure ferozmente a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não vai deixar ser visto, não vai aparecer. Rick Renner, doutor no grego, ele diz que isso se aplica ao imediato, ou seja, a falta de santificação vai impedir de você ver o Senhor agora, ou seja, vai cortar o poder, a unção do Senhor sobre a tua vida. Você não vai ver o avivamento e o novo do Senhor para você, uma vida sem santificação. Amém, querido? Então eu preciso seguir. Eu fui santificado no meu espírito, mas eu preciso seguir, caçar a santificação. Amém? E aí em 1 Tessalonicenses 5, 23, ele diz, o mesmo Deus da paz. Amém? Aquele que diz que você deve buscar a paz com todos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja íntegros, conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Aleluia! Com o meu espírito já está resolvido. O Senhor me santificou.
o Senhor me separou, mas eu tenho um chamado para ser santo. Eu devo caçar a santidade. Eu devo prosseguir na santidade. Eu preciso conservar íntegro e irrepreensível não só o meu espírito, mas a minha alma e o meu corpo. Mas quando Deus resolveu o meu problema, Ele resolveu o problema do meu espírito. Ele não santificou, Ele não salvou a minha alma e não salvou o meu corpo. Isso só vai acontecer num outro momento, na glorificação. Então, enquanto isso, que o meu corpo não é glorificado, ele não vai ser santificado, eu preciso fazer algo, não só com o meu corpo, mas também com a minha alma. Aleluia, aleluia, porque eu não posso andar segundo o curso desse mundo, segundo o Espírito que atua em uma geração. Assim nós andávamos outrora, no passado, como mundano, como profano e como comum. Agora que eu fui salvo em Cristo Jesus, eu não ando mais por essa influência. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 12:2, não vos conformeis, não se coloquem na forma desse século, desse mundo, do Espírito que atua sobre uma geração, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não pensei pensai nas coisas do alto e não nas que são terrena. Agora eu sou influenciado pelas coisas celestiais e não pelo sistema desse mundo. Aleluia, porque quem anda influenciado pelo curso desse mundo é o mundano, é o profano. Eu já sou santo, eu já sou separado do mundo. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. A minha pátria é celestial. As leis que regem não é as leis desse mundo, mas são as leis celestiais. Eu sou o embaixador de Cristo nessa terra, o maior representante de um reino no reino do outro. É isso que significa essa palavra. Então eu sou o maior representante do reino dos céus nesse reino terreno. Satanás, tu sai da minha frente, porque as suas leis não regem na minha embaixada. Aleluia. Eu ando como santo e não como um profano. Amém? Aleluia. E a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, para nós recebermos com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a sua alma. Então é a palavra que vai santificar a minha mente, que vai salvar a minha mente. Amém, queridos? E eu, como o santo, eu também não ando fazendo a vontade da carne. Porque ele diz que outrora eu andava segundo, manipulado, dominado, controlado pela minha carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora, como santo, eu não ando manipulado, dominado e controlado. Eu sou separado dessas coisas. Agora a minha nova natureza no meu espírito, ele submete a velha natureza da minha carne. Ele submete ela à escravidão. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso a Bíblia diz que nós devemos levar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto espiritual, que é o nosso culto racional. Amém, queridos? Eu não ando fazendo a vontade da carne. E aí eu quero que você abra comigo em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vimos que os filhos da desobediência andavam fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, influenciado por principados, por potestade, pelo capetão. Mas nós não somos mais filhos da desobediência. Você é filho de quê agora?
É filho da obediência. Olha só que 1 Pedro lhe fala no capítulo 14. 1 Pedro capítulo 1, 14. Você achou? Olha o que ele diz. Como filhos da... Você não é mais filho da desobediência. Você não anda mais como andava o filho da desobediência, porque você agora é santo. Você é separado do que é mundano. Amém? Do que é profano, do que é comum. Agora você é consagrado a Deus e a seu serviço. Amém? E aí ele diz aqui, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Eu não ando mais nas paixões, ou seja, andando, fazendo a vontade da carne. Isso quem fazia era o profano, não é o santo. O santo não anda fazendo a vontade da carne. Ele é separado dessas coisas. Ele não é mundano. Ele é santo. Ele é separado. Amém? De todas essas coisas. Amém? Então eu ando como santo e não ando como mundano. A minha nova natureza no meu espírito, ele subjuga a velha natureza na carne. Ou seja, a natureza de pecado ainda está na carne. Amém? Por isso eu não faço a vontade dela, porque ela só vai ser santificada na glorificação. Enquanto isso, o pecado está nessa carne. Amém? Por isso, a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, quando você é tentado, não diga que o Senhor está te tentando, porque Deus a ninguém tenta, e Ele mesmo não é tentado pelo mal. Nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, quando esse nos atrai e nos seduz. E o desejo concebido gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Amém? Então o que é o pecado? O pecado é o desejo concebido. Amém? E quando é que o desejo é concebido? Quando você pratica somente? Não, porque a prática pode ser só uma falta de oportunidade. Nós vemos que Jesus, ele disse em Mateus no capítulo 5, quando você olha para uma mulher com um desejo impuro, você já cometeu o adultério no coração. Ou seja, o desejo ardente por algo errado, você já concebeu o desejo sem mesmo praticar. Amém? Então, aonde está o pecado? Onde está o pecado? Nesse corpo, que ainda está com uma natureza antiga, que ainda vai ser glorificado. E como santo, eu não ando fazendo a vontade dela. Não ando fazendo a vontade da carne. Quem faz a vontade da carne é o profano, é o mundano. Amém? Deu vontade de comer muito, eu não como. Amém? Deu vontade de beber um trocinho, eu não bebo. Amém? Aleluia! Quando vem uma pessoa atraente vindo de frente comigo, eu viro as costas. Aleluia, atravessa a rua. Porque quem anda fazendo a vontade da carne é o profano, e não o mundano, e não o santo. Amém, queridos? E aí, enquanto eu estou nesse corpo, o que eu vou fazer? Deus já no começo de todas as coisas, ele disse a Caim, o pecado já na tua porta, o desejo será contra ti, mas cabe vós dominá-lo. O pecado está na porta. O desejo todo dia vai bater. Mas o santo o que faz? Domina. Ei, quem manda aqui sou eu. Não é você não, carne. Profano, mundano, faz a vontade da carne. A vontade. Santo não. Santo é separado. Ele mortifica o desejo da carne. A sua nova natureza no espírito subjuga o desejo da carne. Ei, fica aí no teu lugar, porque quem manda aqui sou eu. Amém? Aleluia, aleluia.
E aí, nós vemos que esse desejo, esse pecado está na nossa carne, que 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. No abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Amém? E o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então vai se cumprir a palavra que diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. O que é um aguilhão? Um aguilhão era uma vara que tinha um objeto pontudo na sua ponta. E ela feria o boi. Amém? Então ele está dizendo, onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, a morte me fere por conta do pecado. Mas depois que o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, onde está o pecado? Não me fere mais. Satanás, você pode dar cambalhota, que eu não peco mais. Cadê o teu aguilhão? Onde está o pecado, ó morte? Não me fere mais. Eu fui glorificado no corpo. Eu fui santificado no corpo. Aleluia! Pode fazer o que você quiser, mas eu permaneço agora. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Então, como é que eu venço o desejo da minha carne? Eu vou te dar algumas instruções aqui. Amém? A primeira coisa que você precisa fazer é salvar a sua mente. Amém? Em Romanos, no capítulo 7, ele diz, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que eu, com a minha mente, sou escravo da lei, mas com o meu corpo, escravo do pecado. Ele diz, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que eu, Espírito, com a minha mente transformada, eu sou escravo da lei de Deus, mas com o meu corpo, escravo do pecado. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele diz, mas ei, graças a Deus, porque eu posso ficar livre dele com a minha mente renovada. Eu e minha mente renovada, eu obedeço às leis do Senhor. Eu consigo vencer você. E olha só, continuando esse texto, abra comigo em Romanos no capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aleluia. Romanos 8. Eu vou ler esses dois versículos, a gente já está lá, 8 e 7, um do lado do outro. Vou ler o 7 primeiro, os dois últimos versículos. Versículo 24 e 25. Olha só o que ele diz. Amém? Vamos lá, já vou caminhando para o fim. Diz assim, vamos lá, 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu, Espírito, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7, 24 e 25. Amém? Agora o 8. Amém? 8, 5. Ele diz, porque os que se inclinam ou têm a mente, como diz a NVI, Nova Versão Internacional, para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam ou têm a mente para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém? A carne e o Espírito, eles são opostos entre si. Eles são inimigos. Amém? Eles são opostos, eles brigam entre si para que não façam qual é o seu querer. A carne milita contra o Espírito contra a carne, para não fazer o seu querer. E aqui nós vemos
a mente como algo fundamental. Se eu tenho a mente inclinada para as coisas do Espírito, eu vou fazer as coisas do Espírito. Se eu tenho a mente para as coisas da carne, eu vou fazer as coisas da carne. Então, como que eu venço a carne? Com a minha mente renovada e ela tendendo ao meu espírito. Aí eu consigo vencer o desejo da carne. Olha o próximo versículo, versículo 6. Porque o pendor, ou a mentalidade, está falando que o pendor, fala mentalidade, a mente é um pendor. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então você observa que a nossa alma, ela é fundamental para você vencer. Se ela for renovada, ela tender o Espírito, quem vence? O Espírito. Mas se a alma não for renovada, ela tender a carne, quem vai vencer? A carne. Aí você vai andar como profano e não como santo. Então a primeira coisa, para eu vencer o desejo da carne, eu preciso salvar a minha alma, renovar a minha mente com a palavra, para ela tender as coisas do Espírito e não da carne. Amém? E a outra coisa que eu preciso fazer para conseguir vencer o desejo da carne é estar focado no meu chamado. Todos nós temos um chamado. Nós não somos obra do acaso. Eu preciso estar focado naquilo que o Senhor tem para a minha vida. E o apóstolo Paulo diz, eu não corro sem meta. Ele tinha uma meta. Ele estava focado no seu chamado. Eu não corro sem meta e nem luto desferindo golpes ao ar, mas eu esmurro o meu corpo para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha ser desqualificado. Ele estava focado naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Isso me faz lembrar também de Neemias, no qual estava reerguindo as muralhas de Jerusalém. Amém? E aí Sabalate e Gesem armaram uma cilada para ele, para tirar a vida dele. E quando chama ele para ele ir para essa cilada, ele estava focado no que ele havia chamado para ser feito. Ele diz, eu estou fazendo uma grande obra que não posso descer. Quando você estiver focado no seu chamado, o desejo vai ser contra ti. Ele bater na sua porta, você vai dizer, eu não posso ceder, porque eu estou fazendo uma grande obra. Isso me faz lembrar também de Davi, em 2 Samuel, no capítulo 11. A Bíblia começa a dizer, chegou o tempo dos reis estarem em guerra. E Davi envia seus generais. Chegou o tempo de os reis estarem em guerra. Davi era o quê? Rei. Onde ele deveria estar? Na guerra, mas onde ele ficou? No terraço. E aí ele dá uma olhadinha para o lado, ocioso, dá uma olhadinha para o lado, eita, viu uma mulher lá, e o desejo bateu na porta dele, e ele cedeu, concebeu o pecado. Amém? Se ele estivesse focado naquilo que o Senhor havia chamado ele para fazer, se ele estivesse em batalha, ele teria se privado de ser tentado. Quando você estiver focado no que o Senhor tem para a sua vida, você vai ser privado de ser tentado em algumas coisas. Se ele estivesse na guerra, ele nem seria tentado por Betseba. Aleluia! Você precisa estar focado no que o Senhor tem para a sua vida. Não viver uma vida ociosa. Porque se você vive uma vida ociosa, sem meta, qualquer caminho serve. Mas para a gente só serve um caminho, a da santidade. O caminho que é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. Santo como Ele é santo. Amém, queridos? E a segunda, e a terceiro passo para a gente vencer. Você precisa fugir das paixões carnais. Amém? Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Fugir da paixão da mocidade. Então eu preciso fugir da paixão da minha carne, dos desejos da minha carne. Eu preciso fugir. Eu preciso correr, evitar. Isso me faz lembrar de José com a Potifona. Você lembra de José na casa de Potifar? Ele chega lá um dia pela manhã e só estavam os dois. E aquela mulher, a esposa de Potifar, a Potifona, tentou se deitar com ele, agarrou na sua capa. O que José fez? Fugiu.
fugiu da paixão, da mocidade, desejo da carne. Ele deixou a capa na mão daquela mulher e meteu o pé. Ele fugiu daquela aparência. Amém? Cuidado, o ver mais um pouquinho. Cuidado, aquela conversa no trabalho, conversa na faculdade, que você já percebeu que está indo para um lugar que não deveria ir, mas você está querendo ver até onde vai. Eu vou dizer para você como profeta, sabe para onde vai? Queda. Porque contra o desejo da carne, você tem que fugir. Davi venceu o leão, o urso e o gigante. Quando tentou vencer o desejo da carne dele, batalhar contra a carne dele, ele perdeu. Tem batalha que você não deve enfrentar. Tem batalha que você tem que fugir. Primeiro é contra a sua carne. Contra o desejo da sua carne, você não enfrenta, foge. Não fica querendo ver mais um pouquinho até onde vai dar. Vai dar ruim. Como já dizem, contextualizando nossos dias. Amém? Então você precisa fugir da paixão da mocidade. E a outra coisa que você precisa fazer é orar. Amém? Você precisa orar. E Jesus ensina o Pai Nosso. E oreis assim: Pai Nosso que estás no céu. E depois, no momento, ele chega: não deixeis cair em tentação. Então ele ensina: oreis assim. Ore para não cair em tentação. Amém? Você precisa orar para não cair em tentação. Jesus estava 40 dias e 40 noites sendo tentado. Como ele venceu? Orando. Estava jejuando e orando. Amém? Nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 5, onde ele dá uma instrução para os casais. Ele diz que o corpo da mulher é dos homens. Não ouvi nenhum glória a Deus. O corpo das mulheres é dos homens. Aleluia, tá? E o corpo do homem é da mulher. Amém? E aí ele diz para se privar, talvez, por mútuo consentimento para a oração. E logo depois, ajunte de novo por conta da incontinência e não ser tentado. Ou seja, por mútuo consentimento, talvez vocês se privem um ao outro para porque se não for para a oração vai dar ruim. E depois já volta de novo. Ou seja, se você se privar um ao outro por mútuo consentimento e talvez só para a oração. Amém? E aí você vai conseguir segurar a onda. E no momento mais difícil de Jesus, quando ele estava no Getsemane, que ele volta e vê os discípulos dormindo, ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas antes ele diz: oreis para não cair em tentação. Amém? Então a primeira coisa que eu devo fazer é renovar a minha mente, para minha mente tender ao meu espírito. Amém? A segunda coisa que eu preciso fazer é estar focado no meu chamado, naquilo que o Senhor tem para a minha vida. A terceira coisa é fugir das paixões da mocidade, das paixões carnais. Amém? Quarto, oração. Amém? Essa é a nossa parte. Mas tem a parte do Senhor. Nós contamos com o Espírito Santo. Amém? O Espírito que vai vivificar esse corpo mortal. Ele é o penhor, ele é a garantia de que o nosso corpo vai ser transformado, vai ser glorificado, vai ser santificado. Ele já habita em mim e ele já me assiste em minhas fraquezas. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não nos veio tentação que não fosse sobre-humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além da nossa força. Juntamente com a tentação, Ele providenciará o escape, o livramento, para que possas suportar. Amém? Então a tentação vem, mas também tem o escape, tem o livramento. Nós temos o Espírito Santo nos assistindo em nossa fraqueza. Aquele que vai glorificar o meu corpo para que eu não peque mais, já está em mim, me assistindo, me dando força para eu vencer, para eu suportar. Amém? É possível eu vencer, é possível eu suportar, porque não é sobre-humana essa tentação.
Amém? Não está além da minha força. E Deus é fiel e vai providenciar o escape. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É possível ser santo como Ele é santo. É possível vencer o desejo da carne e viver em santidade. Porque nós fazemos a nossa parte, mas tem a graça, tem o poder do Senhor que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tem um escape. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. E o ministério de música. Aleluia. Aleluia. Sede santo, porque eu sou santo. Amém? Nós somos separados do que é mundano. Nós somos separados do que é profano. E quando vivermos essa santidade, se continuar progressivamente a vivermos nessa santidade, o Senhor, Ele habitará no nosso meio e andará no nosso meio. A santidade, ela é a ponte para a intimidade. Nós já vivemos a santidade do Senhor. Vamos continuar a viver a santidade do Senhor. Amém? Porque essa igreja, a igreja de Campo Grande, é uma igreja santa. É uma igreja que anda segundo o Espírito e não segundo o desejo da carne. Então o Senhor, Ele vai habitar no nosso meio. Ele vai andar no nosso meio. Amém? Num nível superior ao qual nós já vivemos. Amém? O nosso nível de intimidade com o Senhor, de comunhão com o Senhor, do poder do Senhor, da unção do Senhor, Ele vai aumentar. Amém? Porque nós vamos andar em santidade como a gente já vem andando. E agora nós vamos prestar mais atenção ainda em coisas comuns, em coisas mundanas, que cada dia eu me distancio mais. Coisas até que são lícitas, mas não me convém mais. Eu não estou falando de impureza, eu não estou falando de pecado. Essas coisas a gente já venceu. Falando de coisas que são lícitas, mas não me convém. Aleluia. E eu vou andar nesse nível e vamos desfrutar mais do poder do Senhor, mais da intimidade do Senhor. Aleluia. Mais da comunhão do Senhor, mais da unção do Senhor sobre nós. Amém? Vamos passar por um novo nível de comunhão e intimidade do Senhor. Aleluia. Você pode levantar suas mãos? Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.